Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a uma aula de matemática. Quem está aqui com você sou eu, Alex Duarte, e Valdene Cordeiro, intérprete de Libras, ok? Hoje, aula do Enem, nós vamos ver um tema muito importante, que é recorrente na matemática toda e principalmente no Enem. Nós vamos fazer uma introdução às funções. E, como sempre, nós vamos ter que definir o que é uma função. Então, vamos começar com a definição de produto cartesiano. Pega um conjunto A, pega um conjunto B, à sua vontade, desde que nenhum deles seja vazio. Isso que está escrito aí é o seguinte, ó. Definimos e denotamos o produto cartesiano de A por B por... Olha como que lê A cartesiano B. O que é esse conjunto? Os pares ordenados. Ou seja, é uma dupla, x e y, de tal maneira que o camarada da esquerda, que é o x, está no conjunto A, e o camarada da esquerda, que é o y, está no conjunto B. Vou ver a figurinha já já. Ou seja, é o conjunto de todos os pares ordenados com primeira entrada em A e a segunda entrada no conjunto B. Na figura vai ficar mais fácil aqui, ó. Inventei aí dois conjuntos. O conjunto A só tem os números naturais 1, 2 e 3. E o conjunto B só tem os números naturais 4 e 5. Vamos pegar um conjunto, né? Tá aí, ó, A cartesiano B, né? Conjunto abre chave, lá no final fecha chave. De todos os pares, de tal forma que o primeiro número esteja em A e o segundo esteja em B. Então, por exemplo, se você começar com o número 1 lá do A, que eu coloquei aí nas indicações na cor vermelha, você pode ligar o 1 com 4 ou 1 com 5. Está lá no conjunto, tá vendo? O par 1, 4 e o par 1, 5. Se você quiser começar com o número 2, 2, 4 e 2, 5. Simbolizei na cor verde. Se você quiser começar no conjunto A com o número 3, 3, 4 ou 3, 5. Então, este conjunto que você está vendo aqui são todas as possibilidades de você escolher um número do conjunto A e depois um número do conjunto B nessa ordem. Se fosse o contrário, Alex, não seria A cartesiano B, seria B cartesiano A. Pode, claro. Agora, o que é relação binária? Ali nós vimos todas as possibilidades. Relação binária não são todas, são algumas. Relação binária de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, é qualquer conjunto de pares ordenados com primeira entrada em A e segunda em B. Você entendeu a diferença? Se você fala produto cartesiano, você está pegando todos os possíveis. Relação binária não são todos, são alguns. Vamos mostrar na figura para ficar mais fácil? Mas nós vamos aproveitar para definir função. Função de A e B é uma relação binária de A em B, ou seja, é um subconjunto do produto cartesiano, satisfazendo a seguinte condição. Cada x de A se relaciona a, guarda isso, 1 e somente 1 y de B. Coloquei aí em letra garrafal para você ver. Guarda isso, 1 e somente 1. Na figura, os mesmos conjuntos A e B. Então, ó, aí nós temos o 1 relacionado com 5 e o 2 relacionado com 4. São todas as relações possíveis? Não, é um subconjunto. Só que não é uma função essa relação. Por quê? O 3, coitado lá, ficou sem ninguém. Não é função, pois o 3 de A não se relaciona com ninguém de B. Lembra que a gente falou, né? Cada um que estiver em A, ele tem que se relacionar com alguém do outro lado. E somente um alguém do outro lado. É isso que quer dizer, um e somente um. Então, ninguém pode ficar sozinho, como o 3 ficou aqui do lado esquerdo. Então, a relação aí, ó, 1, 5, 2 e 4. O número 3 do conjunto A não aparece como x de nenhum dos pares ordenados. À esquerda aqui, ó, nós só temos o 1 se relacionando com 5 e o 2 se relacionando com 4. O 3 não compareceu. Logo, a relação, né, ou o diagrama, não representa a função de A em B. Já nesse outro aqui, ó, o 3 também deu problema, porque vamos ver, ó, o 1 se relacionou com 5, beleza. O 2 se relacionou com 4. Só que o 3 está ligado tanto no 4 como no 5. Então, também não é a função, porque o 3 de A ele se relaciona com dois elementos de B.
Então, gente, não pode ser 0 elemento e também não pode ser mais do que 1. Cada elemento de A tem que se relacionar com exatamente um elemento de B para ser função. Se a gente escrever lá, ó, 1, 5 e 2, 4, observa que o 3 apareceu à esquerda 2 vezes, apareceu com o 4 e apareceu com o 5. O número 3 de A aparece 2 vezes como x desses pares ordenados. Logo, a relação R ou o diagrama correspondente não representam uma função de A em B. Aí, para ser função, agora sim, cada elemento do lado esquerdo se relaciona com exatamente 1 do lado direito. Né? O 1 se relaciona com 4, o 2 com 4 e o 3 com 4. Isso é uma função. Eu sei que você vai falar, nossa, mas foi todo mundo no 4? Não tem problema. Ok? Nossa, mas o 5 do lado direito ficou sozinho? Não tem problema também. Quem não pode ficar sozinho é um camarada do lado esquerdo. Um elemento do lado direito pode eventualmente ficar sozinho. Então a relação aí, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Cada número de A aparece exatamente uma vez como x dos pares ordenados xy. Logo, é uma função. Aqui outro exemplo, 1 com 4, 2 com 5, 3 com 5. Também é função. Cada elemento da esquerda se relaciona com exatamente 1 do lado direito. Nossa, mas foram 2 ao mesmo tempo no 5? Não tem problema. Não tem problema nenhum, continua sendo função. Aliás, gente, como o conjunto da esquerda tem 3 e o da direita tem 2, necessariamente vai repetir, né? O 1 foi com alguém, o 2, se não foi com o mesmo alguém, foi com o outro. E o 3 ou vai repetir o camarada do 1 ou vai repetir o camarada do 2. Então está aí a relação, 1, 4, 2, 5, 3, 5. Novamente, cada número de A aparece exatamente uma vez do lado esquerdo aí, de cada par ordenado. Então, é uma função. Bom, e como é que é a nomenclatura, né? O conjunto onde você está pegando os elementos da esquerda é o conjunto de partida, é chamado domínio, onde estão os valores de x. O B, que é o conjunto de chegada, é chamado contradomínio, que são os valores de y, né? Então, domínio é onde você está saindo e contradomínio é onde você está chegando. Além disso, existe o conceito de conjunto imagem da função. Vamos rever na figura? O conjunto imagem de uma função é sempre um subconjunto do contradomínio, ou seja, onde você está chegando. E quem são os elementos da imagem? Consiste de todos os valores de y em B que estão associados a algum valor de x em A, ou seja, é onde você chega. Em símbolos, né, é isso aqui, a imagem da função são os y que estão em B, tais que o xy está na relação, ou seja, algum x chega naquele y. Então aqui eu fiz um outro exemplo para ficar mais claro. Domínio é o conjunto A, é o conjunto de partida, que é formado por 1, 2 e 3. Contradomínio é o conjunto B, o conjunto de chegada. 4, 5, 6, 7, 8. Então, você observa que 4, 5, 6, 7, 8 são potenciais valores para o lado direito do par ordenado. Como cada elemento de A só pode chegar em 1 do lado direito, vai sobrar alguém. Os que foram efetivamente usados, está vendo lá? O 1 foi no 4, o 2 no 5 e o 3 no 7. Esses 3 que estão destacados aqui, 4, 5 e 7, são o conjunto imagem, que é exatamente o 4, o 5 e o 7. É claro que o conjunto imagem é sempre um subconjunto do seu contradomínio. Resumindo tudo, o conjunto de chegada todo é o contradomínio. E o pedaço que foi efetivamente usado, vamos dizer assim, o pedaço em que chegaram as correspondências é o conjunto imagem. Então, do 4, 5, 6, 7, 8, quais foram os que se relacionaram com 1, 2 e 3? O 4, o 5 e o 7. Vamos fazer exemplo com conjuntos numéricos infinitos agora? Então, assim, seja a função f, 2 pontos, olha a nomenclatura, r mais seta r, o que significa isso? Esse da esquerda é sempre o conjunto de partida, e o da direita é o conjunto de chegada. Então, você está
tomando valores entre os reais não negativos e o resultado vai ser um número real qualquer. E em seguida vem a expressão da nossa função, f de x igual a raiz de x, ok? Então, o que acontece? Por que nós só pegamos os não negativos? Porque nós vamos tirar uma raiz quadrada. Existe raiz quadrada de número negativo? Sim. No terceiro ano do ensino médio, a gente vê o conjunto dos números complexos. Mas nós não queremos isso neste momento. Queremos trabalhar somente com números reais. No conjunto dos números reais, você não consegue tirar a raiz de número negativo. Então, por isso que nós vamos pegar apenas os não negativos. Outra maneira de representar, que aparece também na literatura, na internet, é essa assim, ó. Em vez de colocar dessa forma, você coloca assim, ó. F, dois pontos, domínio, seta contra domínio. E aí, em vez de escrever assim, ó, f de x igual a raiz de x, você coloca aqui o x é levado em raiz de x. Observa que essa setinha de baixo tem um formato diferente da setinha de cima, ok? Então, quando aparece para você assim, f, dois pontos, r mais seta r, automaticamente você já está vendo o domínio, que está ali em amarelo, o conjunto de partida, e o contradomínio, que está ali em azul, conjunto de chegada. Neste formato aparecem automaticamente. A única coisa que você não está vendo na hora que a função é apresentada é o quê? O conjunto imagem. Ou seja, dos elementos do lado direito, você não está vendo assim de pronto quais estão efetivamente ligados a elementos da esquerda, né? Uma boa palavra também para conjunto imagem é os valores resultantes de y, ou seja, de todos aqueles y potenciais que você poderia pegar, quais que você pegou realmente? Quais que são resultados de algum x que estava lá no conjunto da esquerda? Então eu fiz aqui uma tabelinha, né, da raiz, ó, raiz de 25, 5, raiz de 16, 4, raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, raiz de 1, 1, raiz de 0, 0. Uma maneira de você visualizar valores da função é exatamente você fazer uma tabela. Como eu só posso pegar valores não negativos, eu peguei alguns valores de 0 a 25, valores bonitinhos, né, cuja raiz seja exata, para facilitar nossa vida, ok? Muito bem, e aqui eu desenhei, né? Aqui, ó, a nossa função, novamente representada das duas maneiras, f de r mais em r, tal que f de x é a raiz de x, ou tal que o x é levado em raiz de x. Estão aí os valores da tabela, tá vendo ali no, aqui ó, domínio, R+, né? São infinitos valores, né, gente? Representei apenas 6, 0, 1, 4, 9, 16, 25, os que têm a raiz bonitinha. Do lado de cá, na hora que você tira a raiz de um número, o que que dá? Dá jacaré, né? Dá pássaro? Não, dá um número real. Contra domínio, números reais todos, ó. 0 foi no 0, 1 foi no 1, 4 foi no 2, 9 foi no 3, 16 foi no 4, 25 foi no 5 e assim até o infinito. Repara que os negativos, né, eles estão aqui, mas não foram usados. Por quê? Na hora que você tira a raiz de um número não negativo, também dá um número não negativo. Então, observa nessa figura, por favor, olha lá, ó. Domínio da função, representação d de f, os reais não negativos. Contradomínio da função cd de f, todos os números reais. Só que na hora que você chegou aqui, deu todos os números reais? Não, deu só os não negativos. Então, qual que é o conjunto imagem da função? Os reais não negativos. Ou seja, embora todos os resultados estivessem disponíveis para você, na prática, na hora que você fez a conta, ao tirar a raiz de um número não negativo, você só vai achar também um número não negativo. Então, os negativos aqui, eles não foram usados. Eles estão dentro do contradomínio, mas estão fora da imagem, ok? Se você representar os pontos, olha lá, ó, 0 ligado no 0, 1 no 1, gente, lembra que o eixo horizontal é o x, né, sempre, e o eixo vertical é o y. Então, olha lá, ó, 4 ligado no 2, né, raiz de 4 é 2, raiz de 9 ligado lá no 3, raiz de 16 ligado no 4 e raiz de 25 ligado no 5. Beleza? Só que o conjunto aqui, ó, vamos voltar. O conjunto aqui da esquerda não é infinito, gente, igual a gente falou no início. A gente representou 6 pontos só.
né? O conjunto imagem também vai ser infinito, por sinal. O contradomínio também é infinito. Então, nós marcamos 6 pontos para a gente conseguir visualizar o formato de um gráfico, né? Esse gráfico, de fato, é uma meia parábola, uma semiparábola. Então, está aqui, ó, se você ligar todos agora infinitos pontos da função, né, começando lá no zero, você vai ter esse arco de parábola aqui crescente até o infinito. Então, olha só, no Enem, né, como que você representa uma função, como que você visualiza uma função, como que você trabalha uma função. Nós vimos aqui, ó, como que você identifica os elementos da sua função, domínio e contradomínio. Você pode fazer uma tabela e mais interessante é você já fazer um diagrama para você enxergar o contradomínio e mais interessante ainda é você fazer um gráfico, que é uma coisa recorrente no Enem. Não só este tipo de gráfico, né? Também gráfico de barra, gráfico de pizza, vários gráficos da matemática, ok? Então no Enem você vai chegar lá com essa segurança de você trabalhar com gráficos, interpretar, desenhar, é pura interpretação. Okay? Então você não pode jamais ficar com medo na hora que você vir um gráfico. Você vai olhar o gráfico e ver o que está acontecendo ali. Tanto é que não é só na matemática que aparecem gráficos, em outras disciplinas também aparecem gráficos. Muito bem. Domínio da função, representei aqui, né, no eixo X, essa região vermelha, e inventei um gráfico aqui. Agora já é outro exemplo. Não pode ser gráfico de função. Por quê? Está vendo esse ponto do domínio? Ele ficou sem ninguém. É igual aconteceu com aquele 3 lá, ó, não está associado a ninguém. Então, olha só, seria como numa calculadora você somar 2 mais 3, ela não te dá resultado. Aí, ó, na minha figura à esquerda, deu erro. Gente, se sua calculadora, né, fizer isso, ela está com defeito. Olha lá, 2 mais 3 igual. Tinha que ter dado 5. Se ela te deu uma mensagem de erro, é porque não é função, né? Então, a associação de função com máquina é uma coisa muito boa de você pensar. Ao contrário, se você pegou um ponto lá do seu domínio, ou seja, um ponto válido e deu 2 resultados, olha só, sobe do ponto até o gráfico, achou o primeiro resultado. Só que se você pode subir do ponto até o outro ponto do gráfico, achou outro resultado. Vocês estão vendo que um x corresponde a 2y? Também não pode acontecer. Seria equivalente você pegar uma calculadora, tentar somar 2 mais 3, uma hora ela deu 5, outra hora ela deu 6. Bom, mas é 5 ou é 6, né? É claro que aqui nós sabemos que é 5, mas uma calculadora não pode fazer isso. Então veja, uma calculadora não pode nem te deixar sem resultado para um valor válido, como também não pode te dar 2 resultados distintos para a mesma conta. Por isso que eu falei, se for função, cada entrada corresponde a uma e uma só saída. Se você entra alguma coisa válida na calculadora, você espera que ela te dê um resultado e que ela te dê sempre o mesmo resultado. Isso aqui é gráfico de função. Ó. Qualquer linha que você subir aqui, ó, pega um x, só vai te dar um y como resultado. Né? Aqui, outro valor, também um resultado. Ah, mas 2x foram no mesmo y, Alex, não tem problema. E aqui você vê um y lá, ó, que não foi nenhum x nele. Já vimos também que isso não é problema, né? Pode acontecer. Resumindo, para você ver se é gráfico de função, né, o que acontece? Toda vez que você pegar um x aqui no y e subir uma reta vertical, essa reta vertical vai cortar o gráfico uma vez. Cada x tem um e somente um y. Ah lá, ó. E na hora que você projeta isso no eixo Y, você está vendo todas as imagens ao mesmo tempo. Resumindo, né, entre aspas, a sombra do gráfico no eixo X é o seu domínio e a sombra do gráfico no eixo Y é a sua imagem da função. Visualização da função, uma máquina, no nosso exemplo, raiz de x. Menos 1 não pode, tirar a raiz de número negativo. Entrou 100, quanto deu raiz de 100? 10. Entrou x, o que sai? Raiz de x. O nome da letra é importante? Não. Entrou a, quem sai da máquina? Raiz de a. Entrou uma expressão louca aqui, ó, raiz de t mais u. Quem sai? Raiz de t mais u. E um outro exemplo para finalizar, se você gosta de brincar de codar, ou seja, de programar computadores, ó, você consegue implementar uma função aqui, uma máquina virtual, que no meu exemplo é x ao cubo. Aqui eu fiz um teste, digitei x igual a 10 no computador,
ou no celular, a função vai calcular o x ao cubo e vai dizer para mim que o x vale, a resposta, né, o f de x vale 1000, ok? Eu vou deixar aqui algum material para você estudar. Essas são as nossas referências. Muito obrigado por você estar conosco até agora.